Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre o cinema documental feito no Brasil, cada vez mais exibido em festivais. Esse gênero audiovisual ainda enfrenta o desafio das bilheterias. De acordo com a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, os documentários brasileiros lançados comercialmente no ano passado representaram 40% do total de filmes nacionais, mas o público não ultrapassou a média dos 7.000 espectadores por produção. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Cláudia Mesquita, professora de cinema do curso de comunicação da UFMG. Olá, professora Cláudia, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Denilson. Professora, por quais razões o documentário brasileiro tem dificuldade de levar público ao cinema se compararmos à produção ficcional? Na verdade, assim, o documentário brasileiro e o documentário no mundo todo, se comparado à produção ficcional, tem menos público, o que se constituiu historicamente. Assim, desde que a produção de cinema se profissionalizou e se industrializou, né, a ficção é um gênero, se quisermos, hegemônico, embora até mesmo essa distinção muito rígida, muito clara entre o que é ficção e o que é documentário é controversa, não é dada, né? Mas o que acontece é que há, historicamente, um maior investimento na produção de ficção, sempre foi assim, né? E acho que precisa haver uma política muito incisiva no sentido de levar público, digamos, ao cinema para se ver documentário. Não acho que não haja interesse por parte do público. Ao contrário, me parece que até, inclusive, nesse momento há uma espécie de efervescência em torno de um certo cinema do real, que inclui, inclusive, as ficções baseadas, por exemplo, em relatos biográficos, autobiográficos, de episódios reais, né? Essas fronteiras estão cada vez mais fluidas, na verdade. Me parece que há um interesse por parte do público em relação a essa realidade no cinema, né? Acho que é uma questão de permitir que o documentário permaneça mais tempo em cartaz, quando chega ao cinema. Quer dizer, permitir primeiro que ele chegue à sala de cinema, que o público saiba da existência dos filmes. Haja uma maior divulgação. Haja uma maior divulgação, uma divulgação mais incisiva, um lançamento mais incisivo em termos assim, de números de cópias, de salas em que o filme está em cartaz. Certo. Agora, professora, desses 40 filmes documentários lançados comercialmente, qual você acredita que deveria ter merecido uma atenção maior, não só por parte do público, mas da crítica também? Por exemplo, As Canções, do Eduardo Coutinho, que é um filme que ainda está circulando. Parece que ele ainda tem lançamento previsto em algumas cidades. E que é um filme super interessante, o filme mais recente, talvez, do principal cineasta brasileiro em atividade. E é um filme que Coutinho trabalha um pouco com o dispositivo com que ele tem trabalhado, pelo menos desde o final dos anos 90, que é basicamente encontros, né, com pessoas, filmes que têm a forma dominante da entrevista e na qual as pessoas têm a oportunidade ali diante da câmera de se produzirem, enfim, se criarem as versões de si e as histórias de si que julgam mais interessantes, mais significativas no encontro com o cineasta. Só que nesse caso, com o particular de que tudo gira em torno de uma canção, a canção que a pessoa elege para cantar e contar a importância dessa canção na sua vida para o cineasta, naquela cena, né, decisiva do encontro. Tem outros filmes, assim, que são muito, me parece, expressivos de uma tendência também forte hoje no cinema brasileiro, no cinema documental em particular, que é essa tendência de uma certa, como dizer, permeabilidade assim, do cinema documental com as formas da ficção narrativa, um certo empréstimo assim, de formas, filmes que a gente fica a se perguntar até que ponto são filmes ficcionais. Até que ponto são documentários. Até que ponto as pessoas são pessoas, fazem papel delas mesmas, ou elas fazem papéis outros, assim, em diálogo, talvez com aqueles que elas desempenham na vida. Por exemplo, O Céu sobre os Ombros, que é do Sérgio Borges, diretor mineiro. O Avenida Brasília Formosa, que é um filme pernambucano, do Gabriel Mascaro. Este filme, o Avenida Brasília Formosa, aliás, permite que a gente aborde um outro aspecto que me parece importante da produção hoje, premente mesmo, que é a relação com a televisão, né? Historicamente, também o documentário independente brasileiro tem uma dificuldade enorme de acesso à televisão, que seria talvez a janela ideal para o documentário, né? E o Doc TV, que é esse programa que permitiu, que viabilizou a realização desse filme, da Avenida Brasília Formosa, ele foi feito numa versão média para exibição na televisão e depois ampliado, né, para essa versão longa que estreou no cinema.
é um programa que me parece talvez dos mais interessantes, assim, recente, né, criado durante o governo Lula, uma parceria entre o Ministério da Cultura e as TVs públicas, e que tem permitido uma relação mais consistente, mais continuada entre a produção independente de documentários e a televisão, produção regional, um programa que investe na regionalização. Agora, professora Cláudia, essa dificuldade que o documentário tem de levar o público às salas de cinema sempre existiu na história do cinema brasileiro? Quais documentários, assim, de uma forma geral, se destacaram em termos de público e de crítica? Na verdade, eu acho que quando o cinema brasileiro, de um modo geral, estava mais presente nas salas de exibição no Brasil, o documentário brasileiro também estava mais presente, teve mais público, embora, historicamente, houve, se a gente pensar, a partir dos anos 90, uma tendência mais forte à produção de documentários em longa-metragem. Até os anos 90, o grosso da produção de documentários era curta e média, feita em curta e média metragens. Então, assim, de um modo geral, os filmes circulavam em circuitos independentes, sindicatos, cineclubes, universidades, etc., e com raras exceções, até porque raramente se fazia filme em longa-metragem, documentário em longa-metragem naquela época, os filmes chegavam à tela grande do cinema. Quando chegavam, nesses momentos em que o cinema brasileiro estava mais, digamos assim, presente no seu próprio mercado, notadamente nos anos 70 e 80, resultado de uma política pública incisiva, assim, de distribuição, né, e comercialização do filme brasileiro, o documentário brasileiro também teve resultados muito expressivos de público, assim. É o caso desses filmes, de filmes muito importantes, inclusive, né? Como Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que em 84 o Cabra fez, se não me engano, mais de 500 mil espectadores no cinema. O Django, do Silvio Tendler, que é contemporâneo do Cabra, de 84 também. Os Anos JK, do Silvio Tendler, de 81, 82. Esses filmes todos tiveram mais de 500 mil espectadores no cinema. Tem uma certa coincidência, assim, do resultado dessa política pública incisiva para a distribuição e comercialização do filme brasileiro, com também a temática que esses filmes traziam, né, que são filmes que versaram, de alguma forma, sobre a ditadura, sobre o período imediatamente anterior à ditadura, aquele período que foi eclipsado pelo golpe. Então, eram filmes que, lançados no momento de abertura política, eles... Havia uma demanda muito grande, demanda, né? Do ponto de vista do tema, assim mesmo, por essas obras, assim, são filmes super importantes, né? Também, estilisticamente, etc., especialmente o Cabra Marcado para Morrer, que é considerado uma espécie de divisor de águas. Então, assim, você veja que há uma coincidência, é um momento em que havia realmente uma presença forte do cinema brasileiro no seu mercado, o documentário também colheu os frutos desse tipo de política e dessa presença, né? Agora, dos anos 90 para cá, a produção de documentário em longa-metragem aumentou significativamente no Brasil. O que não quer dizer que esses filmes estão sendo vistos, né, efetivamente, pelo grande público. E me parece que aí cabe realmente pensar de que maneira que esses filmes estão sendo lançados. Quase sempre os documentários têm um orçamento baixo, são filmes de baixo orçamento, até porque as demandas de produção desses filmes costumam ser menores se comparadas à da ficção, né? E o lançamento deles acaba sendo tímido. São filmes lançados com poucas cópias, com uma campanha de divulgação muitas vezes tímida, se comparada à divulgação da ficção, né? Então acaba que muitas vezes quando a pessoa vai ter conhecimento de que o filme está em cartaz, ele já saiu. Já está saindo. Porque é difícil para o exibidor, muitas vezes o exibidor não banca manter o filme em cartaz, mesmo com a sala vazia na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, né? Então, há toda uma necessidade, me parece, de um investimento nessa parte da cadeia aí, que é a da distribuição e da exibição propriamente dita. Professora Cláudia, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto. Vamos lá? Vamos lá. Uma narrativa que usa a realidade como base para a reflexão de um determinado tema. Conta, por meio de imagens e depoimentos, episódios históricos ou cotidianos, vistos sob a ótica do documentarista. Você pode fazer um documentário sobre uma pessoa, né, uma cinebiografia, você pode fazer sobre um ofício, você pode fazer sobre algo do cotidiano, um tema político, enfim. Mas é tudo aquilo que retrata a realidade que nos cerca. Esse gênero audiovisual existe desde os primórdios do cinema e hoje no Brasil representa cerca de 26% da produção nacional.
Mas, de acordo com as estatísticas, ainda parece algo distante o sonho das salas cheias em sessões de cinema documental. No ano passado, os documentários brasileiros lançados comercialmente representaram 40% do total de filmes, mas o público não ultrapassou a marca de 275 mil espectadores, uma média bem inferior se comparada à produção ficcional. Eu acho que tem uma falta de costume do brasileiro, antes de tudo, de ir ao cinema. A nossa venda média de ticket por habitante é muito baixa em relação à nossa renda per capita. Além do mais, o cinema brasileiro está vivendo uma fase um pouco diferente. Você não tem o que a gente chama de filme médio, que vai dar lá seus 300 mil de público, 200 mil, 400 mil. Ou você tem um Se Eu Fosse Você, que faz 3, 4 milhões, ou Tropa de Elite, 10, 12 milhões. Ou você tem os pequenos filmes que fazem 20 mil, 10 mil pessoas por filme. A história e a vida de personalidades e o dia a dia de algumas comunidades fazem parte do universo documental abordado pelo cineasta Cristiano Abud. Atualmente, o documentarista mineiro dirige o Samba é Meu Dom, sobre a vida e a obra do músico Wilson das Neves. Ele espera levar muita gente às salas de cinema. Saudade, violão, madrugada. Já nesta escola aqui em Belo Horizonte, o que vai parar nas telas são as curiosidades dos alunos e a realidade da comunidade onde eles moram. Os jovens participam de um projeto que usa documentários como ferramentas pedagógicas, estabelecendo um laço entre eles e as demandas da região. Eles têm mais percepção do cotidiano, né? E eles ficam mais engajados junto com a comunidade. É uma coisa assim que traz mais a realidade para eles, né? Que eles estão vivendo o dia a dia daquela realidade. Não é uma coisa assim que vê nos livros, eles estão vivenciando. É na sala de aula que os jovens têm o primeiro contato com a linguagem documental. Foi assistindo ao vídeo sobre a construção do bairro que essas crianças começaram a entender melhor sobre a importância das nascentes e da preservação do meio ambiente. Com a ajuda de um monitor, os alunos vão a campo para produzir um material documental. A escolha dos entrevistados e as perguntas que serão realizadas são definidas pelos próprios estudantes. É totalmente prático, assim, né? A gente discute algumas coisas, levanta algumas questões, né? E sai pela rua, faz um trabalho de campo mesmo, assim, procurando identificar, fazer um mapeamento mesmo, né, de figuras interessantes, de locais interessantes e fala sobre eles. A ideia é justamente essa, trazer algo que seja próximo da cidade, do bairro e do mundo deles, né? Então você tem vários assuntos, né, para estar retratando ali, né, e debatendo mesmo essa relação de comunidade, educação e escola. Agora, professora, no primeiro bloco você pontuou alguns períodos históricos e eu queria voltar a este ponto. Em Minas Gerais, quais foram os momentos-chave do documentário brasileiro? Um dos momentos mais importantes, me parece, é esse momento da passagem dos anos 50 para os anos 60, que é o momento de fundação, por assim dizer, do cinema moderno no Brasil, em que a produção de documentário influenciou, assim, de uma maneira muito decisiva, a produção de ficção, inclusive, que é quando passa a haver o documentário independente crítico no Brasil. Um documentário que trata de questões sociais, empenhado em trazer o povo para a tela, né, para produzir imagens, vamos dizer, do povo brasileiro, que até então estava, de certa forma, fadado a uma espécie de invisibilidade ou mesmo de inexistência simbólica. Esse é o momento do surgimento do documentário no Brasil ou não? Do documentário independente crítico. Até então o documentário estava ou vinculado a instituições, tinha um caráter mais institucional mesmo, ou, de certa forma, reproduzia aquilo que o Paulo Emílio Salles Gomes chamou de rituais do poder, filmes feitos muito assim da perspectiva da classe dominante, retratando rituais públicos, batizados, inaugurações, casamentos, etc., de uma perspectiva daqueles que detinham os meios de produção, da classe dominante mesmo. Então, nesse momento aí, esse momento de emergência do cinema novo, o documentário teve um papel fundamental, né? Com Aruanda, Arraial do Cabo, depois, ao longo dos 60, aquilo que se convencionou chamar de documentário sociológico, Viramundo, Maioria Absoluta, enfim, filmes que tematizam a experiência do brasileiro pobre em particular, né? Então, esse é um momento fundamental e é um momento interessante notar que o filme O Cabra Marcado para Morrer, já nos anos 80,
ele é considerado um divisor de águas justamente por isso, porque o Cabra faz uma espécie de balanço desse momento anterior, porque ele foi um filme que começou a ser feito nos anos 60, ele foi interrompido pelo golpe militar, e o Eduardo Coutinho retoma o filme 17 anos depois, já na abertura, e ele retoma, mas não, digamos assim, sob as mesmas bases, né? Agora, nos 80, ele já incorpora estratégias de produção diferentes, ele incorpora a experiência dele como repórter, no Globo Repórter, incorpora o som direto, né, a gravação de entrevistas, etc. E esses fragmentos do filme anterior são colocados como que são submetidos a um balanço. Então, é um filme que traz no seu bojo assim, dois estilos de se fazer documentário. Aquele lá dos anos 60, com encenações, sem o som direto, etc. E esse dos anos 80, em que a reportagem, características da reportagem televisiva são muito fortes. Assim. Então, digamos aí, para pontuar dois momentos importantes. Um representado por esse documentário de cinema novo e esse de que o Cabra é talvez o principal exemplar. Certo. E como você avalia o panorama atual, professora, em termos de produção, de circulação, de tendências, inclusive? A produção é expressiva, né? A circulação é problemática, a distribuição e a comercialização são problemáticas. De um modo geral, os documentários, que talvez sejam, assim, do ponto de vista da experimentação, de linguagem, etc., a ponta de lança do cinema brasileiro hoje, são mal vistos, né? Pouco vistos, nem tanto mal vistos, porque eles têm boa recepção crítica, etc., mas eles são vistos quase sempre em circuitos que não são o circuito aberto, comercial. Coisa importante se dizer, o preço dos ingressos é muito caro. Então, quer dizer, não que as pessoas não estejam preparadas para ver documentários ou não estejam interessadas, mas é muito caro ir ao cinema, né? Tem esse problema também, gravíssimo, que não é só brasileiro também. Mas, assim, a produção é muito expressiva, tem coisas muito interessantes, tem, acho que, várias tendências muito interessantes, sobretudo se pensadas historicamente, o que elas trazem de novo, o que elas representam em relação a essa história que já faz tradição, que já é importante. Professora, para a gente terminar esse nosso bate-papo, você também acredita, como nós vimos aí na reportagem, que o documentário pode ser usado como ferramenta pedagógica no ensino básico? E de que forma? Sem dúvida. Os temas já seriam, me parece, assim, extremamente interessantes para se trabalhar uma série de questões, né? Não vai dar tempo de voltar à lista, mas aqui a gente já teria uma porção de filmes que acho que poderiam ser explorados no ensino médio. Mas, para além do ponto de vista temático, acho que talvez o mais central é que o documentário permite um acesso, vamos dizer, a outras formas de tratar do real e da realidade, diferentes daquelas que a reportagem televisiva costuma mostrar, trabalhar, lançar a mão. O documentário tem essa prerrogativa, essa possibilidade de experimentação de linguagem, de não se ater às convenções, de desbancar um pouco o mito da objetividade, né? De tratar da realidade segundo, sim, um ponto de vista limitado, parcial, subjetivo, situado. Acho que tudo isso já acrescenta muito ao olhar, né, ao pensamento sobre o mundo, à formação das crianças, jovens, adolescentes, enfim. Professora Cláudia Mesquita, muitíssimo obrigado pela entrevista aqui para esta classe. Obrigada a vocês, foi um prazer. Confira agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Um Brasil caótico e hipócrita é o retrato pintado por Sérgio Bianchi em Cronicamente Inviável. O filme estará em cartaz no Cineclube Joaquim Pedro de Andrade nesta terça, 28 de fevereiro, às 19 horas. A entrada é franca. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.